Ou seja, o computador foi feito à imagem do seu Criador, né? Imago Dei, né? A imagem, criado à imagem e semelhança de Deus. O empirismo é exatamente o contrário. O homem é criado como uma tábula rasa, diz Locke, né? Uma folha de papel em branco. Você só vai ser escrito ali o que a experiência vai lhe dar. A experiência que vai escrever o papel, né? As suas interações desde o nascimento, tal, ou mesmo da intrauterino, que seja, relação do filho com a mãe e tal, mas a experiência que manda. Portanto, o objeto está ali soberano, né? Então, com isso, a elaboração empírica na teologia contemplará sua descrição de Deus como apenas uma representação do objeto. Porque o Locke vai dizer, nós não podemos conhecer plenamente o objeto, qualquer objeto que seja. Por quê? Porque como é que eu posso conhecer? Pelos órgãos do sentido. E os órgãos do sentido estão alterados por conta do pecado. O Locke era uma pessoa crente. Ele acreditava que o pecado tinha feito um estrago. Ora, se é assim e eu posso conhecer apenas pelo objeto, então o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu cheiro, o que eu provo do objeto é relativo, né? Então eu não consigo. O que eu vejo? Então? Eu não vejo o objeto, eu não vejo essa garrafa, segundo ele. Eu vejo uma representação da garrafa. Mesmo tocando nela, vendo o seu peso e tudo mais, a sua forma, o seu movimento, eu só vejo uma representação dela. Então, se você aplicar isso à teologia, ao objeto nosso da teologia, que seria Deus, então tem que ser a fala sobre a fala de Deus. Portanto, não é uma relação direta. A teologia não faz uma relação direta com o seu objeto, né? Tudo que se tem são impressões mentais a partir das percepções sensoriais. Portanto, a linguagem teológica apenas emite opiniões particularizadas sobre as experiências de outros, né? Nós sabemos que Deus visitou Moisés porque nós lemos isso na história. Ou seja, a visão, ou seja, a minha ideia de Deus é, portanto, indireta, como qualquer visão teológica. Eu não tenho a experiência primária de Deus. Mesmo quando eu tenho uma experiência que eu julgo primária, eu estou tendo uma experiência dentro de um contexto social, político, econômico, religioso da minha denominação. Portanto, é sempre indireto, né? Portanto, no caso cristão, as Escrituras possuem... O que são as Escrituras, então? Que a gente preza e que carrega, e que esses anos todos a gente lê e ensina na escola dominical, no culto e tal. Ora, as Escrituras têm o status de objeto. As Escrituras são o nosso objeto, né? O objeto por excelência. O objeto a ser investigado, né? A teologia investiga esse objeto, né? Os livros que aqui estão contidos e tudo mais, os personagens, os acontecimentos, tudo que está aqui nesse objeto nós investigamos. Porém, sempre com esse espírito de uma leitura limitada e transitória. É a melhor atitude a se fazer. Eu investigo, mas sempre consciente de que eu não tenho acesso direto. O que eu vejo é uma representação. Por conseguinte, nasce uma teologia consciente, côncia de suas debilidades intrínsecas e de estar sempre sendo construída. Exatamente por isso, segundo creio, ergue-se a nobreza da teologia. Onde está a nobreza da teologia? Exatamente na sua debilidade, na sua limitação. A limitação da teologia, por ser obra humana, é exatamente a sua grandeza. É exatamente a sua grandeza.
Ou como disse de forma lapidar novamente o Barth, ele disse o seguinte, abro aspas, entre todas as ciências, a teologia é a mais bela, a que mais profundamente mexe no coração e na cabeça, a que mais se aproxima da realidade humana e que proporciona a mais clara visão da verdade procurada por todas as ciências, reticências. Pobres teólogos e pobres épocas da teologia que porventura ainda não o perceberam, mas entre todas as ciências, a teologia também é a mais difícil e a mais perigosa, aquela que mais facilmente leva ao desespero, ou, o que é quase pior, leva à petulância, à soberba. Aquela que dentre todas as ciências, esvoaçante, ou se não esclerosada, pode acabar virando a pior caricatura de si mesma. Parece ser, então, esse o principal problema da teologia atual. Uma imagem caricata da imagem de Deus. Uma caricatura da imagem de Deus. E, portanto, uma teologia necessitada de um ajuste, de uma correção que a coloque novamente na dimensão da sua identidade. Em que, pois, consiste a alma da teologia? Uma vez que o seu instrumento é a linguagem, é a palavra, a teologia então deve, pois, com base nessa consciência de debilidade que falei há pouco, partindo de alguns lugares, tecnicamente a gente chama de os loci, né? Em latim, lugares. Quais são os lugares da teologia? Essa foi um título de uma obra do Melanchthon, colega lá, auxiliar do Lutero no século XVI, luterano, portanto. Ele escreveu uma obra chamada Loci Theologici, lugares teológicos. Quais são os lugares teológicos fundamentais da teologia? Exatamente para corrigir a rota da teologia. O que é o fundamental na teologia? Essa é a pergunta que se faz, né? Então, partindo daqueles lugares da espiritualidade cristã para a formação espiritual dentro da teologia. Dessa maneira, a correção se faz por um tipo de processo educativo. A correção, o ajuste na teologia, para que ela deixe de ser uma caricatura, não acontece assim, eu vou orar e pedir para Deus fazer e amanhã vai estar tudo bem. Não acontece. Não acontece assim. A teologia é um estudo acadêmico, portanto, deve ser a correção um processo educativo, corrigindo e reajustando a própria teologia no seu próprio eixo. Então, um processo educativo, como, fazendo até uma analogia, né? A seu tempo, o Jean-Jacques Rousseau, o suíço, né? Suíço-francês, pensou na educação da sua obra quando ele escreveu a obra dele chamada Emílio, né? Ou da educação. Isso é um caso muito emblemático, porque ele teve vários filhos e não cuidou dos filhos, perdeu os filhos, né? E aquilo traumatizou ele muito. Então ele resolveu, ou seja, ele escreveu o Emílio quase como uma forma de penitência, de remorso. E aí ele imaginou um discípulo e um mestre. Escreveu talvez a obra mais importante na história da educação. E ele era protestante calvinista de Genebra. Rousseau escreveu o Contrato Social, né? Aquela coisa toda.